começando a acreditar que o Carioca é realmente apenas um me engana que eu gosto. Cadê a defesa intransponível? Já levou gol na Libertadores e já levou gol no Brasileiro, nas duas partidas de estreia. E o que é pior, com um padrão preocupante. Nos dois jogos, o Flamengo fez 1-0 e o adversário ficou com um jogador a menos. Quadro perfeito para você liquidar o jogo. Ir para cima, meter 2, 3, 4, fazer saldo de gols, garantindo os 3 pontos com tranquilidade. O que aconteceu nos dois jogos? Tanto no El Campín como no Serra Dourada. O Flamengo sentou em cima da vantagem, começou a trocar bolas entre os zagueiros até cansar. Aliás, esse jogo é decididamente uma reedição do futebol do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Sampaoli. É aquele jogo que flerta demais com o posicional, que empurra os jogadores do ataque para frente, para ficar entre a zaga adversária, e passa para os zagueiros uma tarefa para a qual, na maioria das vezes, eles não têm qualidade nem talento para isso. É inadmissível que o Flamengo, depois do que fez e no El Campín, depois da maneira como foi castigado no El Campín e deixou escapar uma vitória importante, que seria na estreia da Libertadores, sair logo com 3 pontos, brigando pelo primeiro lugar do grupo, o Flamengo errou no El Campín, errou ao sentar em cima da vantagem, errou ao não explorar a vantagem de um homem para avançar mais e para fazer mais gols. Pois ele repete isso tudo de novo no jogo de hoje, gente. Não, sério, não é possível. Não é possível. Não é possível que o Tite não tenha feito um exame de consciência e tenha dito, porra, fizemos merda. Tínhamos que ter partido para dentro. Ah, não, tinha altitude, tinha desculpa da altitude. E hoje, qual foi a altitude no Serra Dourada? Ah, o gramado era ruim. Porra, o gramado era ruim para os dois, cara. O gramado era ruim para os dois. E o Atlético Goianiense, com um homem a menos, foi para cima, fez um gol, sofreu um pênalti e fez um segundo gol anulado. Anulado por o cara não cortou o cabelo. O tupete do jogador do Atlético Goianiense ficou 5 centímetros acima da chuteira do Fabrício Bruno. Porra. Vergonha, gente. Vergonha, vexame. O que está acontecendo? Estamos todos nos enganando com o Carioquinha? O Flamengo é isso aí mesmo que a gente tem visto? Que a gente viu contra o Milionários? Que a gente viu contra o Palestino, uma vitória de 2-0 horrorosa também? E que a gente viu hoje nessa estreia contra o Atlético Goianiense? Que poderia ter ganhado ele, Atlético Goianiense, o jogo? Repito, os caras empataram jogando com 1 a menos, tiveram um pênalti com 1 a menos, aliás, que absurdo, que burrice, Léo Pereira, que burrice. Como é que você pode ter um momento tão estúpido como esse, de dar um chambão no cara para revidar? Revidar o quê? O cara botou a cabeça na frente do Rossi para atrapalhar a saída de bola, nem tocou no Rossi. Você foi revidar o quê, Léo Pereira? Você quase entregou a rapadura. A sorte é que o Atlético Goianiense bateu o pênalti na trave. Aí o Tite desandou a empilhar atacante, alucinadamente. 200 mil atacantes. Entrou Lohan, entrou Vitor Hugo, entrou Carlinhos. No final do jogo, o Flamengo tinha só um zagueiro em campo, que era o Fabrício Bruno. Um zagueiro e um lateral. Porque o Vinha sofreu uma concussão, me parece que séria. Ou seja, o Flamengo, daqui para frente, vai ficar só com o lateral esquerdo. Não sei quanto tempo o Vinha precisará para não correr riscos depois de sofrer uma concussão. Concussão é um negócio muito sério. E do lado direito não tem ninguém, cara. Por que o Ayrton Lucas do lado direito? Por que não botar o Léo Ortiz na zaga e empurrar o Fabrício Bruno mais para o lado direito? Jogar com 3 zagueiros, com o Fabrício Bruno fazendo mais a lateral direita? Porra, Tite, isso é óbvio, Cacilda. Aí você vai lá conversar com o teu filho, agora você acha ele um gênio. Eu acho que hoje em dia o treinador do Flamengo é o filho do Tite, não é o Tite. É o Matheus Bach. Afinal de contas, é sempre com ele que ele vai conversar. Aí se reuniram lá e inventaram Ayrton Lucas de lateral direito.
para no final do jogo o Flamengo jogar sem lateral direito e sem back central, empilhando atacante na frente. Deu sorte, cara. Deu sorte, porque o juiz resolveu ver pênalti numa jogada que eu vou ser muito sincero. Eu não marcaria aquele pênalti. Eu não marcaria aquele pênalti. Ah, teve um contato? Sim, teve um contato, tanto que ficou sangrando um pouquinho a boca do Bruno Henrique. Mas não houve um gatilho, não houve uma intenção de fazer a falta ali. O cara subiu, como normalmente se sobe, você dá impulso com o braço, e o braço relou na boca do Bruno Henrique. Vou repetir, relou. Não foi nem uma porrada. O Bruno Henrique, esperto que é, aproveitou para fazer um carnaval, ficou deitado lá como se estivesse morto, até o juiz vir ver, e com isso havia tempo para o VAR chamar, enfim. Sobre o aspecto de malandragem, o Bruno Henrique foi perfeito. Mas eu confesso a você, na hora que o juiz foi para o VAR, eu fiquei vendo e revendo o lance, eu não vi pênalti. Sinceramente, eu não daria aquele pênalti. Mas deu. São Judas Tadeu soprou lá no ouvido do juiz e do VAR, pênalti! Pênalti para o Mengão! E aí o Flamengo conseguiu uma vitória absolutamente pavorosa. Não há outro termo. Pavorosa. Esse é o resumo da vitória do Flamengo. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, minha gente. Já vou começar a dar boa noite para todos vocês. Deixa eu só salvar uma foto aqui. Para poder botar na capa, substituindo já com a devida novidade da foto. Só um minutinho aqui, peraí. Eu não sei, sinceramente, ganhar jogando esse nada, eu não vejo motivo para comemoração, sinceramente, não vejo, porque a perspectiva é horrorosa, gente. A perspectiva é horrorosa. Vocês acham realmente que do nada esse time do Flamengo vai começar a jogar bola? Do nada. Porque, repito, com o Tite, jogou pouquíssimas vezes até agora. Jogou pouquíssimas vezes. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Jogou pouquíssimas vezes até agora. Essa é a verdade e não adianta querer tapar o sol com a peneira. Enfim, meus amigos, a coisa foi muito ruim hoje. A coisa foi muito, mas muito ruim hoje mesmo. Sabe? Porque você não... Gente, o De La Cruz fez um gol espetacular de falta, mas não jogou bem. O que está vendo com o De La Cruz? O Arrascaeta sassaricou pelo campo inteiro, mas também não jogou bem. O que está vendo com o time do Flamengo? Sinceramente, é preocupante, é muito preocupante. Porque aí, no que você tem De La Cruz e Arrascaeta mal em termos de armação de jogadas, a tarefa fica com os zagueiros. Pulgar não está jogando bem há alguns jogos, gente. Pulgar não está jogando bem há alguns jogos. Eu, se fosse o Tite, tirava o Pulgar para recondicionar ele fisicamente. Ele é um jogador que precisa de muita forma física para performar. Bota o garoto, bota o Igor Jesus para jogar. E a Arrascaeta e De La Cruz tem que sentar com os dois, conversar e dizer o que está vendo. Vocês estão errando passe de 3 metros. Vocês não são de errar, vocês não podem errar passe de 3 metros. Vocês são jogadores de uma categoria, de um nível que não erra passe de 3 metros. E eles estão errando, cara. O gramado hoje era uma merda. O gramado hoje era uma vergonha. O gramado era uma vergonha. É um dos motivos pelos quais eu não sou radicalmente contra gramado artificial. 1000 vezes jogar no Allianz Parque ou no Newton Santos, ou até na Liga Arena, do que nesse bosta desse gramado do Serra Dourada. Da televisão parecia bonitinho. Aí quando você ia lá embaixo, era cheio de morrinho artilheiro, era cheio de areia, parecia futebol de areia. Estava vendo a hora que os jogadores iam ter que começar a levantar a bola para dar o passe. Uma bosta o gramado do Serra Dourada, uma vergonha o gramado do Serra Dourada. Enfim, olha, o jogo de hoje foi muito, mas muito decepcionante. Outra coisa que eu não entendi, o Tite agora resolveu ser exemplo para a humanidade. Por que ele tinha que se meter na expulsão
do Jair Ventura. Me explica. Jair Ventura não é Jair? O filho do Jairzinho. Acho que é Jair Ventura mesmo. Técnico do Atlético Goianiense. Que teve ataques sucessivos de pelanca, porque o juiz não deu um cartão amarelo para o Pulgar numa falta que ele fez lá com 15, 20 minutos do primeiro tempo. Porra, super bem expulso, minha gente. O técnico na área técnica não é para dar chilique em cima de juiz, gente. Isso é uma das coisas que a FIFA precisava corrigir. Precisava ser muito mais enérgica. Os caras ficam na área técnica querendo apitar o jogo, xingando o quarto árbitro, xingando bandeirinha. Porra! Querem que os jogadores sejam disciplinados e os técnicos são os primeiros a dar os piores exemplos possíveis. Porque foi o que fez o Jair Ventura. Vocês viram na televisão a expressão de fúria, de ódio, só faltava babar o Jair Ventura. É isso aí, nação. Então vamos comentar um pouco aí sobre as palavras de Renato Maurício Prado a respeito dessa partida em que o Flamengo quase, mais uma vez, deixa escapar a vitória, mesmo tendo um jogador a mais. O Flamengo começou jogando até bem, né? Até porque esse gramado, pelo amor de Deus, não contribuiu para um bom espetáculo, nem para o Atlético Goianiense, nem para o Flamengo. E que a CBF tome as providências e evite que partidas aconteçam em gramados desse tipo. A bola quicava, a bola não rolava direito na grama. Então, infelizmente, prejudicou e muito o andamento do jogo. E o Flamengo, por ser uma equipe bastante técnica, uma equipe que troca muitos passes durante os jogos, foi o mais prejudicado, na minha opinião. Então, o Flamengo vai para cima do Atlético Goianiense, né? Consegue até chegar algumas vezes pressionando a zaga do time adversário, assim como também o Atlético Goianiense atacou o Flamengo e teve boas oportunidades, onde Pedro, em um contra-ataque, né, sofre a falta e o jogador do Atlético Goianiense expulso. Na cobrança, Dela Cruz abre o placar, Flamengo 1-0, tudo ok, vitória praticamente encaminhada, se fosse levar em consideração que resultado a favor, um jogador a mais, o Flamengo com certeza iria para cima, iria matar a partida e o Flamengo iria conquistar os 3 pontos sem nenhuma dificuldade. Mais uma vez acontecem os mesmos erros. O Flamengo senta em cima do resultado, errando muitos passes, principalmente Léo Pereira, né, que mais uma vez, Léo Pereira, pelo amor de Deus, né, jogador profissional com a qualidade que ele tem, ele não pode cometer um pênalti desses, né? O jogador do Atlético Goianiense em nenhum momento bateu no goleiro do Flamengo, ele apenas atrapalhou ali uma reposição mais rápida. E Léo Pereira empurrar o jogador dentro da área, que pênalti infantil. E quase o Flamengo é prejudicado por uma irresponsabilidade de um atleta que perdeu a cabeça, né? Não tem outra explicação, perdeu a cabeça, né? E não soube se comportar como um jogador profissional. Então, o Flamengo leva o empate ali, né, no segundo tempo. Até então, tudo ok. O Flamengo deveria partir para cima. Mais uma vez, o Flamengo leva contra-ataques de uma equipe com um jogador a menos. Que sistema de jogo é esse, né? Tite tem que resolver e logo esse tipo de situação. Sempre que o Flamengo tem um jogador a mais, parece que é ao contrário, né? E na partida da Libertadores teve essa desculpa, entre aspas. Jogo na altitude, os jogadores não estavam acostumados, por isso o Milionários se sobressaiu no que diz respeito à questão do fôlego e conseguiu o empate. Beleza, é aceitável. Realmente, um jogador, quando está adaptado a um ambiente, ele vai render mais. Então, e o que aconteceu hoje? Em altitude? Não, né? Foi o que Renato Maurício Prado falou. Tite não terá essa desculpa hoje de dizer que o Flamengo foi prejudicado pela altitude. Será que vai colocar a culpa no gramado? Penso eu que sim. Então, o Flamengo foi surpreendido com uma irresponsabilidade de Léo Pereira, né, que fez um pênalti infantil, empurrou o jogador e que, na minha opinião, foi pênalti sim. O bandeirinha marcou dentro de campo e o juiz confirmou. E a sorte é que o jogador do Atlético Goianiense perdeu o pênalti e o Flamengo ainda teve a oportunidade, mais na frente também com um pênalti, de fazer o gol e sair com os 3 pontos. E foi o que aconteceu.
né? Bruno Henrique levou uma cotovelada na boca, a boca dele ficou saindo sangue e o VAR chamou para revisão e o juiz marcou o pênalti. Pedro, mais uma vez, artilheiro. Pedro, mais uma vez, sendo decisivo, que na minha opinião é o melhor jogador do Flamengo nesse momento. Quando o nosso Mengão precisa de um jogador para resolver, ele vai lá, bota a bola debaixo do braço e resolve. Então, que esse sufoco que o Flamengo passou no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro não se repita mais. Claro, se fosse contra um Palmeiras, se fosse contra um Grêmio, Atlético Mineiro, Corinthians, era aceitável, porque são equipes grandes e têm qualidades para realizar uma pressão em cima do Flamengo. Agora, contra o Atlético Goianiense, com todo respeito pela qualidade da equipe, que é uma equipe bem treinada por Jair Ventura, mesmo assim o Flamengo não pode dar cabimento, entre aspas, a esse tipo de time. Se quer ser campeão, tem que ir para cima, tem que fazer o resultado logo para daí então jogar no contra-ataque. Eu até entendo que é uma estratégia de jogo que Tite utiliza nas partidas. Agora, sentar em cima do resultado com 1-0, pelo amor de Deus, né? Isso é questão de lógica. Não pode acontecer, né? E Renato Maurício Prado aí criticando bastante, né, as escolhas de Tite na partida, e criticou até a questão de Tite querer ir brigar com o árbitro porque o treinador adversário foi expulso. Ele também não pode fazer isso, né? Porque ele poderia ter sido expulso também e prejudicar o Flamengo querendo defender um rival, né? E claro, é companheiro de profissão, mas é um rival direto naquele momento. Então ele poderia não fazer aquilo, né? Porque ele estava correndo o risco de ser expulso também e prejudicar o seu próprio time. Partida muito abaixo, né? O Flamengo tem muitos erros aí que precisam ser resolvidos e esperamos que Tite aos poucos vá entendendo essa forma que o Flamengo gosta de jogar e resolva esses problemas, porque pelo amor de Deus, se pegar uma equipe grande, o Flamengo vai sofrer e muito. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da partida de hoje? Participa aí e deixa sua opinião nos comentários.